E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Estou em viagem, mas eu não poderia deixar de comentar sobre o mercado. Até mesmo porque, ao contrário do vídeo de ontem, agora a gente tem dados sobre a movimentação dos ETFs. E galera, surpreendeu muito. O Ethereum movimentou mais grana que o Bitcoin no seu dia de lançamento. É o que eu vou estar explicando para você logo depois da vinheta e também falando um pouquinho mais sobre os principais cenários, oportunidades e como eu estou operando nesse exato momento. Pessoal, então, Bitcoin nesse exato momento está passando aí por um dia de queda, enquanto os ETFs de Ethereum também tiveram aí um desempenho negativo, né? Hoje foi um dia que a gente teve uma queda muito forte e provavelmente, né, o mercado passando por baixa, o Bitcoin quase perdendo 65 mil dólares, foi resultado aí de uma saída que a gente deve ter tido ao longo do dia de hoje nos ETFs. Por que eu falo saída que a gente pode ter tido? Justamente porque ainda não foi divulgado a movimentação aí dos ETFs de Bitcoin e de Ethereum para hoje, dia 24 de julho. Mas eu queria comentar, né, antes da gente passar na análise, falar do Bitcoin, falar do Ethereum, que realmente foi surpreendente o que os ETFs fizeram ontem, certo? A gente teve uma venda de quase $500 bilhão pelo lado dos ETFs da Grayscale, que, igual eu comentei, tem uma taxa de gestão maior e é o esperado, mas as maiores gestoras, no caso a Bitwise e a BlackRock, tiveram compras, junto com outras, claro, né? Mas que a gente ainda fechou no positivo, $106 milhões em compra no total. Além do mais, a gente teve mais vendas no ETF de Bitcoin, que é o maior de todos. Então, assim, o ETF de Ethereum, no seu dia de estreia, conseguiu ter mais compras e mais movimentação do que o próprio ETF de Bitcoin. Isso é muito bom, uma vez que a gente considera que quando a gente teve o ETF de Bitcoin sendo lançado, a gente teve muita venda. A Grayscale vendeu muito porque a taxa de gestão dela é muito grande, né? Ela cobra 2,5%, enquanto as outras gestoras cobram 0,25%, 0,2%, 0,19%. Então é natural que a gente veja os investidores que tinham antes posse, né, dos ETFs da Grayscale quererem vender essa participação para ir para os demais ETFs. Então isso gera nos primeiros dias uma venda maior, só que a gente viu mais compra no primeiro dia. Então, inclusive, isso é bom porque está fazendo o mercado não cair tanto igual aconteceu com o Bitcoin. Porém, vale falar que nos próximos dias é esperado vendas. A gente já teve uma venda de $484 milhões, o que equivale a mais ou menos 5% das reservas de Ethereum da Grayscale. Então, é possível que nos próximos dias a gente veja essa venda se intensificar e o mercado cair ainda mais. Mas ainda assim, é um cenário muito bom, né? O Bitcoin segue numa forte tendência de alta, chegando agora próximo à região das médias, próximo aos níveis de sobrevenda no gráfico de uma hora, que agora, né, estão aqui rondando entre os 64.200 e os 61. Então, assim, né, a região de compras que a gente comentou ontem continua válida, né? Região das médias, região dos 64 até os 62, eu acho que vale, é onde eu vou estar interessado em fazer compras mais agressivas no Bitcoin. E caso a gente perca, né, a região ali dos 62, ou seja, caso a gente atinja os níveis de sobrevenda no gráfico de uma hora, veja um repique acontecer, mas esse repique não é suficiente para passar o topo dos 68. Então a gente veja um repique mais ou menos assim acontecer e uma queda rolar. Isso vai significar que a gente vai começar a corrigir não no gráfico diário, mas no gráfico semanal. Também é uma correção super saudável, tá, galera? Então, aqui eu vou estar traçando Fibonacci e vou ficar de olho nos níveis de Fibonacci aqui para estar buscando acumulações. Então, vou fazer uma compra entre os 64 e 62. Se o mercado fizer aquele movimento de repique, mas for fraco, aí eu vou comprar mais pesado, né, entre os 62 e os 58. E essa é a minha principal estratégia para o Bitcoin. E o Ethereum, né? O que eu estou de olho aqui no Ethereum nesse exato momento? Vocês já sabem que eu já tenho exposição no Ethereum, eu já comentei com vocês sobre o Ethereum quando eu estava entrando, né? Que foi mais ou menos aqui, nessa época. Eu falei aqui no canal que era uma época boa de comprar, que era quando a gente estava tendo princípio de guerra lá na região
da Palestina, né? Que aí o Irã estava para invadir Israel, enfim. E o Ethereum está fazendo um movimento similar ao Bitcoin. Depois de ter feito uma alta muito grande nos últimos dias, ele está começando agora a fazer um movimento corretivo. E esse movimento corretivo ele vai formar para a gente um padrão, né, de ombro, cabeça e ombro invertido. Então essa correção vai ser exatamente o nosso ombro direito, para a gente ver possivelmente uma continuação e reteste aqui das máximas do movimento, né, dos 4 mil dólares, que eu acho que não é a máxima histórica do Ethereum, tá? A gente ainda tem o topo histórico lá de 2021, nos 4.800, mas rompendo os 4K, o próximo alvo é os 4.800 dólares. Então, eu quero aumentar a minha exposição, porque se a gente romper esse ombro, cabeça e ombro, e traçar um alvo aqui, né? Vamos traçar aqui mais ou menos a linha do pescoço, puxar aqui um alvo para esse repique do Ethereum, julgar aqui, ó, a gente vai estar numa região acima da máxima dos 4K. E a próxima resistência que a gente tem acima das máximas é o topo histórico. Então, se a gente confirmar esse ombro, cabeça e ombro, a gente pode ver o Ethereum lá no topo histórico. E por que que eu acredito que o Bitcoin e o Ethereum vão se valorizar nos próximos dias? E por que que eu estou comprando eles agora? Justamente porque o nosso sentimento do mercado, igual eu venho comentando aqui com vocês, tá extremamente otimista. Quando a gente vê movimentos de alta, esses movimentos de alta eles são seguidos por queda no long short ratio, aumento no open interest. E a gente viu, cara, o long short ratio nos últimos dias em níveis abaixo de 1. Quando o preço começou a cair, o open interest começou a cair. Então, a gente está num movimento corretivo e não num movimento impulsivo. Então, a probabilidade é que ele de fato faça, né, esse fundo ascendente no gráfico para voltar a subir. Segunda coisa, o CVD que mede, né, o que as sardinhas estão fazendo, ele está em regiões de mínimas. Olha isso aqui, desde abril desse ano ele está em queda livre. E é interessante, né, a gente também traçar um paralelo, pegando aqui aonde o preço está agora, né, vamos até colocar aqui nesse topo. E pegando aqui aonde que o CVD estava nas últimas vezes que o preço do Bitcoin estava próximo aos 68 mil dólares há uns meses atrás, como que estava o CVD na época e como que está o CVD agora. Acho que eu não preciso voltar muito mais que isso, né? E a gente vê que as últimas vezes que o Bitcoin atingiu os 58 mil dólares, o CVD ele está cada vez mais baixo, certo? Então, enquanto o Bitcoin está num padrão aqui de acumulação no longo prazo, de consolidação, possivelmente para ter um rompimento, um movimento de alta, o que as sardinhas elas estão fazendo? Elas estão vendendo, cara. CVD caindo significa que as pessoas estão fechando posição a mercado. As últimas vezes que o Bitcoin estava aí nos 68 mil dólares, né? Tinha cada vez menos pessoas interessadas em comprar o Bitcoin face a uma tendência forte de alta que o preço vem assumindo, né? Que o ativo vem assumindo já há muito tempo. Bitcoin numa tendência clara de alta. E além do mais, dentro dessa consolidação, as sardinhas morrendo de medo do Bitcoin subir, né? Tá na tendência de alta, as pessoas estão vendendo achando que o Bitcoin vai cair. Então, são vários indicativos aí de que a gente está, né, próximo, a gente está às vésperas de um possível movimento ainda mais forte de alta para acontecer ao longo dos próximos meses. E mais um indicativo de correção é o tanto de baleia, o tanto de instituição que está querendo se expor no Bitcoin nessa correção. A gente tem mais de 3.500 Bitcoins só até os 64K. 65 até os 63, muita gente, muita baleia, muita instituição e poucas pessoas querendo vender. Enquanto as sardinhas estão acreditando que o Bitcoin vai cair, a gente tem poucas baleias, poucas instituições vendendo e a maior parte delas comprando. Justamente por isso que agora eu vejo movimentos de queda como oportunidades, não só para o Bitcoin, mas também para o Ethereum, que costuma, né,
está replicando esse mesmo padrão, replicando aí essa mesma tendência. Bom, pessoal, videozinho rápido, análise rápida para a gente mais analisar o ETF e as movimentações aí, o sentimento dos investidores. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, conferir os nossos apoiadores, que é a corretora BingX, que eu utilizo para estar fazendo as minhas operações de investimento, e também a Token.com, que é a rede social das criptomoedas. No mais, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!